A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para gravar esta videoaula da Escola Bíblica Dominical, subsídio da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esta lição, certo? Nesse trimestre, que é o terceiro trimestre de 2017. O tema desta lição, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. E a aula de hoje é a lição de número 9 e traz como tema a necessidade de termos uma vida santa. Texto áureo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15. Verdade prática: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. O ponto central da lição: é necessário e principalmente possível vivermos uma vida santa. Amados, estamos aí com mais uma videoaula para você, mais um subsídio para acrescentar, para somar, para agregar ao seu conhecimento, a esta bela revista. Queremos que você faça um bom uso deste ensino. Não somos dono da verdade, não somos absoluto, mas estamos aqui para lhe ajudar, para cooperar juntamente com os outros irmãos que aí as aulas estão postando. Estamos aqui na presença do Espírito Santo, estamos aqui fazendo esta obra para o reino de Deus. Não fazemos isto para ganhos financeiros, mas fazemos isso para ganho espiritual, certo? Mas se você puder colaborar, dá um clique aí no canal, dá um joinha, poder se inscrever aí, para poder falar algo aí para nós, fazer pergunta, ou pode aí protestar, pode fazer uma crítica ou um elogio. Estamos à disposição dos amados, certo? Só que com isso você acaba incentivando o professor, acaba incentivando todos os que estão aí postando aula, ok? Eu sou o Maclar Dias, eu moro aqui no norte do Paraná, na cidade de Londrina. Eu sou obreiro da Assembleia, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério da Missão, e somos aí atuantes na obra de Deus. Estamos em todo vapor e vamos aqui trazer algo para você. Vamos aí trazer algo para agregar o seu conhecimento, literalmente. E que o Senhor possa nos ajudar, possa nos orientar. E eu já quero entrar aqui na lição, amados. Eu não fico lendo a lição, certo? Eu não leio o bojo da lição. Eu costumo ler a introdução e a conclusão. E você lê aí na sua casa. Eu só pego os pontos da lição, só que eu pego todos os pontos da lição para trazer para você. Eu não deixo ficar nenhum para trás. E agora eu quero ler a introdução aqui neste momento, que diz assim: quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é especialidade do Espírito Santo, é instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois este processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Amém? Amados, você vai perguntar o que eu preciso para estudar. Você precisa da revista para estudar, desta revista, e você precisa da palavra de Deus, só isso, certo? É o que você precisa para estudar, ok? Bom, introdução. Quando aceitamos Jesus, o novo nascimento é instantâneo, certo?
Mas a nossa santificação é progressiva. É progressiva. É como o nascimento de uma criança, certo? Eu vou explicar. A criança, quando ela nasce, ela não nasce pela metade, certo? Ela não nasce pela metade. Olha, nasceu a criança, nasceu pela metade, tal. Não, quando nasce, nasce. Nós, quando nascemos de novo em Cristo, nós nasce. É instantâneo o nascimento em Cristo, tá entendendo? Só que a santificação é progressiva. A criança, ela nasce, porém, quando ela nasce, ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela não sabe fazer as coisas por conta própria, certo? Então, o que acontece? Ela vai tendo uma aprendizagem, ela vai aprendendo no decorrer da sua vida. Conforme ela vai passa os tempos, daqui a pouco ela está gatinhando. Quando ela, antes de ter 1 ano de idade, criança, um pouco menos, um pouco mais, começa a andar. Daqui a pouco começa a falar as palavras, papai, mamãe, e começa a falar. Progressivamente, ela vai se desenvolvendo. Aí vai chegar no momento que ela vai começar a aprender a ler, a escrever, que daí é uma coisa mais apurada, é uma coisa mais... Ela vai começar a ler, começar a escrever, que daí é coisas que ela vai aprender, certo? Com outras pessoas, porque o andar, o falar, ela vai até observar as pessoas fazendo isso. Mas isso é uma coisa natural do ser humano, certo? Ela vai, quando ela nasce, ela não enxerga direito, ela só vai ver vulto. Daí uns dias ela começa a enxergar. Daqui a pouco ela começa a gatinhar. Daqui a pouco ela começa a andar e falar, certo? Isso são coisas naturais do ser humano. Aí ela vai observar, ela vai ser ensinada agora a começar a escrever um idioma. Ela vai ser ensinada a começar a ler alguma coisa, certo? Então aí ela vai começar a ser preparada. Ela vai começar a ser preparada. Assim é o crente. Quando nós nascemos, é de uma vez, é instantâneo o nascimento em Cristo Jesus. Não tem como você nascer de novo em Cristo Jesus e servir a 2 senhores, certo? Não tem como a criança nascer e querer dormir no útero e de dia ficar fora do útero. De noite no útero, não. Aí o crente, depois que ele nasce... Aí a santificação dele é progressiva. Aí ele vai começar a se santificar. Aí após ele começar a andar, falar, que é uma coisa natural que acontece com o crente, certo? Aí ele vai começar a receber os dons, batismo com língua, os dons, certo? Aí é onde que é a progressividade. Por isso que eu comparo esta parte com o nascimento de uma criança, o desenvolvimento da criança, ok? Aonde tem um desenvolvimento natural, que é o andar, o gatinhar, o falar, o comer sozinho, o fazer as necessidades, como aquele que é imposta para ele aprender, que é escrever, ler, entendeu? Cantar e fazer algumas atividades, certo? Então, o crente é da mesma forma, conforme ele vai crescendo espiritualmente, ele vai aprendendo, certo? Vai sendo colocado para ele as coisas e ele vai tendo modelos, ele vai vendo os outros crentes mais velhos a desenvolver os seus cargos, os seus dons, os seus modelos, ele vai pegando exemplos, certo? Eles vai seguindo exemplo, ok? E isto, amados, vai ser um processo contínuo. Nós estamos num processo contínuo, certo? Até a vinda de Cristo, ou até a morte do crente, certo? Eu estou numa aprendizagem, eu estou num aperfeiçoamento constante, até o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, ou a minha morte. Porque na hora que eu morrer, não tem mais como. Ali parou o meu aperfeiçoamento, certo? Aí eu vou ficar aguardando o dia da vinda. Entendeu?
O caráter, irmãos, é moldado pelo Espírito Santo. O caráter da pessoa, depois que ele aceita Jesus, é moldado pelo Espírito Santo com base na palavra de Deus, certo? A personalidade do homem, do indivíduo, quando eu digo homem, eu estou dizendo homem e mulher, então é o indivíduo, o ser humano, da aula, certo? A personalidade, ela é aperfeiçoada e controlada, já que a personalidade é uma única de cada um, você entendeu? O caráter do homem ele pode ser mudado. Ele pode ser mudado, ele pode ser um mau caráter e se tornar um bom caráter. Pode ser um bom caráter e se tornar um mau caráter. Ele pode ser mudado pelo ambiente que ele está, com quem ele convive, com quem ele estuda, com os mestres, com os pais, com os amigos, com a sociedade, com o lugar que ele está inserido. O caráter dele é mudado conforme isto. O caráter é mutável. Do homem é. O caráter do homem é mutável. Agora, a personalidade é única, é persona. Cada um tem a sua, certo? Ela não muda. O homem que aceita Jesus, que tem um novo nascimento e está fazendo uma santificação progressiva, ele pode aperfeiçoar a sua personalidade, certo? E controlar a sua personalidade. Olha, eu sou uma pessoa sanguinária, ou melhor, sanguínea, explosiva. A minha personalidade é essa. Eu sou um cara de bom caráter. Eu compro e pago. Eu falo e cumpro. Eu cumpro minhas obrigações. Mas eu sou sanguíneo, eu sou explosivo. Não tira o sério, não. Personalidade, ela pode ser controlada. Porque o homem agora está numa santificação. Então você pode controlar a sua personalidade, certo? E você pode aperfeiçoar a sua personalidade, já que você vai nascer e morrer com a mesma personalidade. Ok? Bom, vamos sair da introdução e entrar agora no corpo da lição. Certo? 1. Definindo os termos e santidade de Deus. Definindo os termos e a santidade de Deus. Certo? Ponto 1. Bom, amados, para nós falar da santidade de Deus e seu caráter, temos que estudar os atributos de Deus, certo? Primeiro, entenda que o caráter do homem é moldado, transformado e modificado. O caráter do homem. A personalidade não, mas o caráter é transformado e muda, certo? Muda. Agora, o caráter de Deus, ele não muda. O caráter do Espírito Santo não muda e o caráter de Jesus não muda. São 3 personalidades com um único caráter. Eu já falei isso aqui para você em aulas anteriores, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo caráter e 3 personalidades diferentes, certo? Então vamos lá, para nós entender, falar da santidade de Deus, do caráter de Deus, da Trindade, temos que estudar os atributos de Deus. Então nós vamos ver aqui alguns atributos de Deus, certo? Primeiro, os atributos incomunicáveis de Deus. Aqueles atributos que não são comunicáveis, incomunicável, certo? Aceidade. O que é a aceidade? É um dos primeiros atributos de Deus, a aceidade. Deus é autoexistente, autossuficiente. Deus, ele não depende de ninguém para existir, tá? Esse é um dos atributos de Deus. 2, eternidade. Deus é eterno. Sempre existiu, sempre vai existir. Para Deus não tem início e não tem fim. Eternidade. 3, unidade. Deus é um ser. Atributos está incluso. Onde o seu ser o tempo todo, certo? Seus atributos está incluso em seu ser o tempo todo. Ele nunca perde esses atributos e essas qualidades. A doutrina da Trindade não contradiz este princípio, pois
As três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua existência é indivisível, ok? Fica bem claro, a unidade de Deus. 4. Imutabilidade. Deus não muda. Jamais. Tanto seu ser como suas perfeições não sofre qualquer alteração. Deus, um dos atributos de Deus é que ele é imutável. Imutabilidade de Deus. Ele não muda jamais. Tanto sem como suas perfeições, certo? Porque ele não sofre alteração, ok? 5. Infinitude. Deus é infinito, não sofre qualquer limitação. Deus não tem limitação em nenhuma área, em nada. Ele é infinito, ele é para sempre. Você não vai conseguir, por exemplo, estudar Deus na sua infinidade, ok? Estudar Deus, gente até estuda, mas não vamos compreender nem 1% da sua infinidade. 6. Onipresença. Presente. Ele está presente em todo lugar, em toda hora. Ele é onipresente. Ele se faz presente em tudo, em todos. Ok? Onipotência. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não olha para cima, porque para cima dele não tem ninguém. Ele não faz culto a ninguém, porque não tem ninguém maior que ele. Certo? Ele não se dobra para ninguém. Ele é Deus. Ele é onipotente. Ele tem a onipotência. É o único ser onipotente. Ok? Onisciência. Saber absoluto. Conhece o infinito sobre todas as coisas. A ciência é filha dele. Ele é onisciente. Ele é ciente de todas as coisas que acontecem. Passado, presente, futuro. Certo? E, por final, 9, a soberania. Soberania, controla todas as coisas. Ele é soberano, é supremo sobre tudo e todos. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, tá? Não queira jogar os seus problemas, as suas culpas, os seus defeitos, os seus problemas, as suas responsabilidades humanas para Deus, ok? E nem as responsabilidades humanas descaracteriza as ações soberanas de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Lê lá se você tiver um pouquinho de tempo. Ok? Coloque na sua cabeça. Deus é soberano. Só que ele controla todas as coisas. Ele é soberano, supremo, sobre todos e tudo. Mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Ok? 9 atributos. 9 atributos de Deus, que eu falei para você, sendo incomunicáveis. Atributos incomunicáveis. Agora, 2. Os atributos comunicáveis de Deus. Certo? Os atributos comunicáveis de Deus. Incomunicáveis, rapaz, é aquele que Deus não passa para o homem. Certo? Deus nunca vai mandar o homem ser onisciente. Deus nunca vai mandar o homem ser onipotente. O homem ser onipresente. O homem ser soberano. Deus nunca vai dar esse poder para o homem. Porque isso são os atributos de Deus incomunicável, impassável. Certo? Agora nós vamos ver os atributos de Deus que são comunicáveis, que Deus passa para o homem e deixa o homem fazer uso disso. Ok? Primeiro, não podia ser outro, senão o amor. Deus é amor. Primeira João, primeiro livro de João, certo? Capítulo 4 e verso 8.
Não é Evangelho de João, é 1 João. O amor, lá vai falar sobre o amor de Deus, que Deus é amor, certo? Deus é amor, o amor de Deus é o amor ágape. Esse amor, ele transcende. Deus ama o pecador, não importa o que ele faça, certo? Deus, ele é amor, ok? O amor nasce dentro de Deus, ok? No homem, Deus pega esse atributo e coloca dentro do homem através do Espírito Santo. Mas Deus, não. De Deus o amor nasce de dentro dele. 2. Bondade. Tudo que ele faz é bom. Coloque isso na sua cabeça. Tudo que Deus faz é bom. Ah, mas Deus fez um negócio aí para mim que não foi bom, não. Você acha que não foi, mas no futuro você vai ver que foi bom, certo? É a mesma coisa do pai quando o pai dá um castigo para o filho. O filho na hora acha ruim, certo? Mas depois de uns anos ele vai ver que aquilo que o pai fez, aquele castigo foi bom para ele. 3. Misericórdia ao homem. Deus é misericordioso, perdoa o homem. Deus, ele gosta do homem. Por mais errado que o homem é, Deus tem misericórdia na vida do homem. Se Deus não tivesse misericórdia na vida do homem, esse planeta não existia mais, ok? Ele não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que todos são chamados. A Bíblia diz que ele não quer que ninguém se perca, ok? Quando Abraão cercou o anjo, mas se tiver lá 50, 30, 40, 20... Se tiver 5, Abraão, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra, mas não tinha nem 5, certo? Só tinha 4, ainda uma infeliz foi olhar para trás e virou tempero. Sabedoria, 4, sabedoria, fonte de sabedoria. Toda sabedoria é filha de Deus, sai de Deus, é criada por Deus, certo? A sabedoria é aluna de Deus. 5, justiça, plenamente justo. Deus é justo. Nós somos justificados por Deus, mas Deus é justo, certo? A balança de Deus é equilibrada, é perfeita, ok? 6, santidade, separado do pecado. Deus é separado do pecado. Por que que o homem se separou de Deus? Porque o homem pecou. Deus vinha toda tarde no jardim do Éden conversar com Adão e Eva, no jardim, trocar ideia, porque Deus fez o homem para ser seu amigo, para conversar, porque para adorar, Deus já tem milhares de anjos no céu adorando ele lá, Kadosh, 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 24 horas por dia, eternamente. Então Deus fez o homem porque ele queria um amigo para conversar, e a Bíblia diz que toda tarde Deus descia no jardim do Éden, certo? Para conversar com Adão. Só que quando Adão peca, o pecado separou o homem de Deus. E só retornou novamente com a morte de Jesus na cruz. Jesus rasgou o véu do templo de cima a baixo e deu liberdade do homem se achegar a Deus no nome de Jesus. Então Deus é justo. Então a santidade de Deus é separada do pecado, certo? 7, veracidade, infalível, verdadeiro, absolutamente confiável. Olha, rapaz, aquele homem ali não é muito confiável, não. Ele tem que fazer um documento e registrar no cartório, porque ele vai voltar atrás com a palavra dele. Deus não. Deus é absolutamente confiável, infalível e verdadeiro. Ok? Não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Ok? Se Deus fez uma promessa para você, amados, ele vai cumprir. Lógico que depende de você fazer a sua parte. Ok? Beleza. 8, liberdade. Não precisa de nada, nem de ninguém. Deus tem total liberdade. Ele não precisa do homem, ele não precisa dos anjos, ele não precisa de nada, ele não precisa de nada,
tem a liberdade, certo? Não precisa de nada e não precisa de ninguém. Ele tem total liberdade para fazer do jeito que ele quer, da forma que ele entender. E ninguém pode interferir na vontade e na liberdade de Deus. Ok? 9, para encerrar agora esse tópico. 9. Paz. Em Deus ou qualquer de suas ações não há confusão. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de paz, certo? Gideão declara lá no livro de Juízes, capítulo 6, verso 24: o Senhor é paz. Está entendendo? Nosso Deus é paz. Por isso que tem um ditado aí: paz e amor. O único lugar que você pode achar paz e amor é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, ok? Bom, essa lista, você viu que eu falei 9 atributos incomunicáveis e 9 atributos comunicáveis. Eu peguei 9 de cada, tem mais, lógico. Essa lista de atributos que eu falei para você aqui, os atributos de Deus, não deve ser entendida, amados, como uma lista exaustiva. Quer dizer, que acabou. Não, ela não é exaustiva. Eu falei 9 de cada, mas tem muito mais. Já que se trata de um estudo limitado pela nossa compreensão do ser de Deus. Está entendendo? Bem como não deve ser considerada uma lista padrão. Não, pois há muitas listas sobre os atributos de Deus. E algumas mais completas e detalhadas. E outras mais diretas e objetivas. Está entendendo? Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, ó: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficências, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Entendeu? Então essa lista que eu passei para você, 9 de cada um, 9 incondicional e 9 condicional, 9 incomunicável e 9 comunicável, melhor dizendo, é uma lista de atributos de Deus e ela não pode ser entendida como uma lista exaustiva, certo? Eu só dei 9 porque o vídeo não fica muito grande, só algumas para você ter aí, pra você guardar e você usar aí se precisar, ok? Mas muito bem. Vamos para o 2 do 1. Significado. Significado. Israel foi separada, certo? Como povo de Deus. A nação israelita foi separada como um povo de Deus, certo? Deus cuidava daquele povo no deserto, certo? Eles eram meninos nos olhos de Deus. Não lhe faltavam comida, nem água, nem sapato, nem roupa, nem tinha doença, os lobos o levavam, mas não chegavam perto deles, eles eram protegidos 24 horas pelo Senhor, tinha calor de noite e luz, com a coluna de fogo, e tinha uma nuvem de refrigério de dia no calor, ok? Começou esta separação deste povo em Jacó, certo? Quando Jacó vai para o Vale de Jaboque e fica sozinho, e ele tem uma experiência com Deus, ele é chamado, ele reluta, ele não quer o chamado, mas ele luta, então ele faz um propósito: se me abençoar eu vou. Deus abençoa, certo? Logo após o chamado tem a separação. De quem? Começa ali com o irmão fala: vamos comigo, eu sou muito rico, vamos se alegrar junto. Você vai ver que Jacó fala: não, faz assim, ó, você vai, e eu vou resolver os problemas meus aí e tal. Depois, a separação, ali já começa a separação, certo? Jacó começa a andar diferente, porque agora ele não é mais Jacó, agora ele é Israel. Agora ele não é mais um pai de família, um chefe tribal.
Agora ele não é mais um chefe tribal, ele não é mais um pai de família, ele não é mais o marido. Agora ele se torna Israel. O que quer dizer? Deixa de ser um pai, passa a ser uma nação. Porque agora Jacó não está representando uma família. Jacó não está representando... Jacó agora não está representando ele, o homem, certo? O homem. Jacó agora está representando uma nação, a nação de Israel, ok? Um novo povo, certo? Deixa de ser o povo de Jacó, deixa de ser família de Jacó e se torna uma nação israelita, ok? Porque aí vem a preparação deste povo. Deus leva esse povo para o Egito, porque eles têm que ter uma preparação. Lá no Egito tem o crescimento desta nação, que era 72 pessoas, que compunha ali antes a família de Jacó. Agora a nação de Israel, de 72 pessoas, Deus leva eles para o Egito e lá dá o crescimento de 72 pessoas em 430 anos, se torna mais de 2 milhões de pessoas. Mas levou 430 anos. Deus não tem pressa, amados. Para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Por quê? Porque Deus não está preso no tempo. O tempo foi desenvolvido para nós. Deus não tem tempo para Deus. Deus não sabe o que é tempo. Ok? Então lá no Egito teve o crescimento desse povo, multiplicaram. Poder monetário, este povo lá no Egito, apesar de ser escravo, esse povo adquiriram muito dinheiro, muito ouro, muita posse. Então a nação tem que ter poder aquisitivo monetário, isso a nação de Israel tinha, certo? E preparo. Lá no Egito esse povo aprendeu a construir, a plantar, a colher, a fazer tudo, porque até então o povo de Jacó, eles só mexia com ovelhas, certo? Ele só mexia com ovelha, até então. E lá eles aprenderam a fazer tudo. Quando Deus viu que aquela nação agora tinha porte de nação, tinha condições de se tornar uma nação, então Deus agora manda um libertador. E quando o povo está liberto, aí Deus fala, agora vamos acabar de completar essa nação. Vamos eleger um presidente, que vai ser esse aqui, o Moisés, e agora vamos fazer as leis dessa nação. Aí Deus dá os mandamentos, a lei, as ordenanças. Aí Deus estipula as cerimônias. Aí Deus coloca as festas. Aí Deus coloca os líderes, executivo, legislativo, judiciário, o sacerdócio, como tem que ser o culto, como tem que ser a nação. Aí ela fica completa. Você está entendendo? Como que Deus preparou esta nação para ser separada? Dessa forma. Muito bem. 3. Exclusividade. Tudo que é consagrado a Deus não pode ter mistura, certo? Não pode ter sincretismo, que é a mistura, ok? Tudo que for consagrado a Deus tem que ser exclusivamente para Deus. Coloca isso na sua cabecinha. O povo de Deus, através de Abraão, não poderia misturar, certo? Deus fala para Abraão, Abraão, através de você eu vou fazer uma grande nação. Começar por você aqui essa preparação, certo? Porém, você vai ter que sair da sua terra, dessa terra de idólatras. Você vai ter que sair do meio dos seus parentes, certo? Porque parente só causa problema e te dá prejuízo.
Parentes é a primeira pessoa que levanta contra você. Parente é a primeira pessoa que cobra inveja de você. E você tem que sair da casa do seu pai. Porque você, na casa do seu pai, você não é o chefe. Quem é o chefe é seu pai. Você tem que sair da sua casa, do seu pai, para você se tornar o líder. Porque embaixo de um teto que tem 2 líderes, dá confusão. Então saia. E outra coisa, vai que eu vou te mostrar. Deus não mostrou para ele. Fé. Ali Abraão começou a adquirir fé. A trabalhar a sua fé. Porque a nossa fé é progressiva, amados. Abraão não saiu da casa do pai dele já porque ele era o pai da fé, não. Tá? Abraão se tornou o pai da fé lá no Moriá, quando o filho dele, Isaac, tinha 33 anos e Abraão tinha 133 anos já. Ok? Já tinha passado os 53 anos que Deus tinha chamado ele, quando ele se tornou o pai da fé. Ok? Buscar esposas dos meus parentes. Abraão fala para o servo dele, olha, vai buscar uma esposa para Isaac, mas eu não posso ter mistura. Eu não posso pegar a esposa dos cananeus. Você vai buscar uma esposa para o meu filho lá do meio dos meus parentes. Porque Deus não quer sincretismo, certo? O erro de Ló foi sair de perto do tio dele para se misturar com o povo de Sodoma e Gomorra. Ali foi a desgraça e destruição de Ló, ok? Por que que saiu do primogênito Esaú para ir para Jacó, para o mais novo? Por quê? Porque, amados, Esaú desobedeceu a Deus e fez mistura. Casou com mulheres cananeias e filhas de Ismael, certo? Aí Deus fala, então você também não vai ser de você que vai vir o meu povo, certo? Vou tirar do maior e dar para o menor. E aí caiu para Jacó, tá? Quando Jacó e Esaú nascem, no mesmo tempo, lá em Harã, na casa de Labão, na casa do homem branco de Labão, nasce também 2 moças, uma por nome de Lia, ou Leia, e outra por nome de Raquel. A mais velha era do mais velho Esaú, a mais nova era do mais novo Jacó. Raquel era de Jacó, que ela era mais nova. E Lia, Leia era de Esaú, certo? Deus fez as coisas certas. Porém, Esaú não quis, Jacó casou com as 2, ok? Tanto é que a Bíblia diz que Jacó amou a Raquel. Por quê? Porque ela era ela que Deus tinha desenvolvido para casar com ele mesmo. Entendeu? E quem que era a mulher de Esaú? Era Lia, certo? Porque Esaú era o mais velho. Era de Esaú que era para vir. Era de Esaú que era para vir quem? Os levitas. Porque o Levi é filho de Leia, certo? Era de Esaú que era para vir Jesus. Porque Jesus veio da tribo de Judá. Judá era filho de quem? Judá não era filho de Raquel. Judá era filho de Leia. E Leia era para ter casado com Esaú. Então, tanto a tribo de Judá, Jesus, como os levitas, Moisés e Arão e o sacerdócio, era para ter vindo de Esaú, se ele casa com Leia. Infelizmente ele recusou, certo? Ele recusou o seu chamado e passou com os pés pela mão. Fez a mistura, Deus teve que fazer o projeto dele de outra forma, porque ninguém vai frustrar Deus, tá bom? Você vai ver que a tribo de Benjamim foi extinta, porque eles se misturaram com o povo, certo? Com os Zebuseus, eles deixou os Zebuseus lá, casar com a mulher deles e não sei o que, entrou na mesma ritmo de pecado deles. Então você vai ver que a tribo de Benjamim foi extinta, só sobraram 200 varão, moço, tudo pela mistura, certo? Porque eles tinham que ser exclusividade de Deus e não estava sendo. Nabucodonosor, quando ele pega os copos do templo de Deus, que foram tirados de Jerusalém, que era exclusivo para a casa de Deus, e começou a usar as vasilhas do templo de Deus, apareceu uma escrita na parede com o dedo escrevendo.
E dali em diante, ele teve que prestar contas a Deus, porque ele usou utensílios que tinha sido separado, exclusividade da casa de Deus, ok? Sansão, nazireu, ele era exclusivo de Deus, ele tinha sido separado no ventre da mãe para ser um nazireu de Deus, não poderia raspar sua cabeça, não poderia tocar em defunto, não poderia usar qualquer produto da vinha, certo? E ele começa a mistura, ele começou a pecar no momento que ele pegou o mel que estava na carcaça do leão, que há uns anos atrás ele tinha matado, certo? Ele foi lá e pegou o mel, comeu e deu para os pais. Amados, o problema nosso não é o leão vivo. O leão vivo não é o nosso problema. Nós temos que ter cuidado com o leão morto, certo? E o que o leão morto proporciona para o homem? O mel. O leão morto, para ele não valia nada, mas lá no leão morto tinha algo que ele queria, que era o mel. E ele foi lá e pegou aquele mel. E quando ele pega aquele mel, ele tocou na carcaça, no morto, que ele não podia. Ali ele começou a pecar. E em seguida você vê que a vida dele vira um desastre. A vida dele vira um desastre. No final, ele vai tomar vinho com Dalila. Ele não poderia tomar vinho. Aí ele deita no colo dele e bebe vinho. E depois, em seguida, aí ele continua com o cabelo comprido. Só que daí os homens falam: você não é mais merecedor desse cabelo comprido. Porque você está com esse cabelo comprido enganando os homens que você ainda está na presença de Deus, mas faz tempo que você não está na presença de Deus. E os homens chegam lá e rapam a sua cabeça, furam os seus olhos, e agora ele se torna um escravo. Por quê? Porque ele era exclusividade de Deus, ele era separado para Deus. E no momento em que ele toca no morto, ele começa o seu pecado. Está entendendo? Amados, volta para os nossos dias aqui atuais. Os nossos templos, a nossa congregação, certo? As nossas denominações são consagradas a Deus. Consagrada a Deus, certo? São exclusivas para a obra de Deus, certo? O que nós não podemos, amados, o que nós não podemos é idolatrar essas coisas. Temos que ter zelo, temos que separar, temos que deixar exclusividade para Deus nos templos. O que nós não podemos, amados, é idolatrar a nossa denominação. O que nós podemos... Tem gente que não prega a Bíblia, tem gente que não prega Jesus, tem gente que prega a denominação dele. Tem gente que ele prega a igreja dele, ele está igual o católico, né? Ele está igual aos idólatras, ele não está pregando mais Jesus, a salvação, ele está pregando a denominação. Se não for da denominação dele, não é crente, se não for da denominação dele, não é salvo, não vai ter salvação. Ei, outros idolatra parte do templo. Tem pessoas que chegam no elevado, no púlpito, que a gente fala púlpito. Realidade é um tablado, é um palco, porque o púlpito mesmo é aquele negocinho que a gente coloca a Bíblia em cima, então ninguém sobe ali em cima no púlpito, sobe no plenário, vamos dizer assim. Tem gente que estão pegando o plenário do templo, certo? Porque não é igreja, amados. Na lição passada, eu ensinei, na lição 7, eu ensinei que... Lição 7 ou 8? Já estou até perdido aqui. Na lição 8, que fala sobre a igreja de Cristo, eu ensinei para vocês que a igreja, ela é universal. A nossa denominação, a nossa congregação, é uma parte da igreja. Então não é a igreja, é a denominação, é a congregação que nós congregamos. É uma célula da igreja, ok? Então tem pessoas que pegam o plenário ali, onde que é o elevado, que os pastores ficam, o pregador fica, e o que ele faz?
ele coloca aquilo ali como um lugar santo dentro do templo, certo? Tanto é que quando ele chega ali, ou ele enjoeia e ora antes de subir ali naquele plenário, ou ele tira o sapato, sobe descalço. Não, porque aqui em cima é santo, aqui em cima, oh, misericórdia, aqui, olha para subir aqui, ai, ai, ai. Irmãos, vamos parar de ser idólatra, vamos parar de idolatrar parte do templo, tanto o plenário, como o banheiro do templo, como a porta do templo, como os bancos onde os irmãos se assentam, são tudo igual, é exclusividade e separado para Deus, mas não podemos idolatrar, certo? Não podemos idolatrar, não podemos falar que o plenário é santo, porque todo o templo é consagrado a Deus, todo o templo, até o banheiro que tem lá dentro do templo, o banheiro, o estacionamento é consagrado a Deus. Então vamos parar de criticar nossos irmãos católicos e fazer idolatria com nossos templos. Está entendendo? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Ok? A única diferença é que quem se assenta no plenário tem que ter modos. Certo? Tem que ter modos, porque ali o que acontece? Não é que ali é um lugar mais santo do templo, é que ali é um lugar de destaque, geralmente é um lugar elevado, e tem uns que são elevados até demais, que eu acho que é absurdo. Tem 4, 5 degraus de escada para subir, certo? Então, é um lugar elevado, então você está sentado ali, você tem que se comportar, senta com as pernas fechadas, se é uma mulher que vai sentar lá, ela tem que ter um vestido decente, certo? Se é um homem que vai sentar lá, ele não está no sofá da casa dele, para ficar com as pernas abertas, reganhando, mostrando tudo lá, entendeu? Mostrando as malas, aqueles trenzão coisa feia lá de qualquer jeito, dormindo. Tem uns que chega, parece que tá babando lá, assim, esborrachado, igual um sapão velho lá, certo? Com a barrigona esticada. Entendeu? Tem que ter ordem e decência, senta conforme com reverência, com respeito às pessoas que estão te olhando ali. Tá entendendo? As pessoas estão te olhando. Então, simplesmente, isso é uma questão de modos e de sensibilidade, certo? Mas não vamos, irmãos, idolatrar nada, não. Nós só podemos ser idólatras de Jesus. Podemos ser adoradores somente de Jesus. Então o templo ele é consagrado e exclusivo a Deus, mas não podemos idolatrar o templo, ok? Em nada que tem no templo. Nossos filhos, amados, quando nascem, devemos consagrar a Deus. Porque quando nós consagramos a Deus, a vida dele vai mudar, certo? Devemos ir lá e apresentar na igreja. Apresentar a Deus, está aqui Deus, o presente é seu, só estou cuidando. Consagrar, certo? Devemos consagrar nossa casa a Deus, nossos carros, nossa empresa, certo? O que nós não podemos, irmãos, consagrar, eu estou falando, tá? Eu não estou falando você ungir. Pastor, eu trouxe esse carro aqui, ó, para o senhor pegar o óleo ungido aí, ó, óleo santo, ungir esse carro aqui em nome de Jesus. Olha, pastor, tá aqui a chave do meu apartamento, eu quero que o senhor unja essa chave. Olha, pastor, tá aqui a foto do meu filho, que está preso. Eu quero que o senhor unja esta foto. Eu quero que o senhor unja essa camisa. Irmão, isso é antibíblico. O óleo não é para fazer esse tipo de unção, certo? Não é para fazer isto. Isto é idolatria. Nós podemos consagrar tudo que é nosso a Deus. O nosso animal de estimação, o nosso carro, a nossa casa, a nossa empresa, a nossa mulher, nossos filhos, nossas roupas, tudo nós podemos. A nossa faculdade, o nosso diploma, nós podemos consagrar tudo a Deus. Mas consagrar a Deus não é idolatrar. Consagrar a Deus é pedir que Deus cuida daquilo para você, te ajuda você, te orienta você, e não pegar o óleo e sair ungindo chave de apartamento, ungindo carro, ungindo testa de... Porque isso é idolatria, irmão. O óleo ungido na igreja só serve para ungir os doentes. E assim mesmo quando o doente pede para ser ungido, que ele se sente a necessidade de ser ungido pelo presbítero, certo? Que no caso pode ser o pastor ou o ancião, porque presbítero, pastor e ancião significa a mesma
coisa, ok? Muito bem. Ponto 2 da lição. 2. A necessidade de termos uma vida santa. 2. Israel. Deus separou e orientou Israel para ele servir o único Deus e não prostrar a idolatrias. Deus separou uma nação, falou: agora eu vou tirar vocês do Egito, vou dar as leis e vocês não vão se dobrar perante os deuses pagãos que os outros povos fazem. Vocês vão adorar somente o Deus Jeová, o Deus verdadeiro, o único, certo? O povo santo, entre outras nações, com dependência exclusiva de Deus. Eles não tinham rei, eles tinham Deus como governante, amados. Eles tinham Moisés, que orientava eles, que era o presidente da nação, mas o rei, o monarca daquela nação era Deus. Tudo que eles precisavam era Deus que dava: comida, sapato, roupa, tudo que eu já falei aqui, certo? Deus, proteção, vitória nas guerras, tudo Deus dava, certo? As nações não conseguiam pelejar contra Israel, porque o rei deles era um rei altíssimo, soberano e poderoso. Eles foram separados para depois governar a terra que era de Deus. Deus estava preparando a nação de Israel, mas eles não entenderam. Deus estava preparando a nação de Israel para reinar sobre toda a terra. Ensinar todos os povos o Deus verdadeiro. Com o exemplo deles, eles iam ganhar toda a terra. Mas eles não conseguiram compreender. E quando eles pedem um rei para Deus, eles falam para Deus: nós não estamos satisfeitos com o seu governo. Não queremos mais o seu governo teocrático. Agora nós queremos um rei, nós queremos a monarquia agora terráquea. Nós queremos que o Senhor coloque uma monarquia para nós. Nós queremos um rei como as outras nações têm. Deus deixou eles escolher um rei e tirou de campo. Falou: então agora o rei vai decidir sobre vocês. E daí começa a catástrofe de Israel, a queda de Israel, a ruína de Israel. Porque daí você vê que Israel teve 3 reis que reinou todas as nações, e depois que foi Saul, Davi e Salomão, e depois já se dividiu. Israel já não era mais a mesma potência, ficou Israel o reino do norte, ficou Judá o reino do sul, e daí pronto. Aí começou a catástrofe da nação israelita. Irmãos, assim será com a igreja. Aquilo que Deus queria fazer com Israel ajudar Deus a reinar sobre todos os povos, assim vai ser com a igreja. A igreja vencedora, triunfante, vai ser assim. Ela vai reinar com Jesus aqui na terra no milênio. Jesus vai mostrar que a terra pode ter um único rei verdadeiro e fazer todas as coisas corretas e justas, certo? E a igreja vai estar reinando com Cristo aqui. Os galardão nossos, irmão, é que nós vamos receber cidades, estados e países para governar, para ser governadores de Cristo. Ele vai ser o presidente mundial, o rei mundial. Isso era para acontecer com Israel e Deus. Como eles não quiseram, agora vai acontecer isso com Jesus e a igreja. Mas o projeto de Deus vai ser concretizado, vai ser concluído, certo? Porque não foi frustrado. Aí os judeus que vai ser salvo na segunda vinda de Jesus, lá no Armagedon, quando eles estiver tudo encurralado, Jesus vir libertar eles, esses judeus que não vai ser transformado e glorificado como a igreja já que vai vir com Cristo de novo, já glorificada, eles vão ficar admirados: sua igreja está reinando com Cristo de verdade. Aí Jesus vai falar: pois é, judeus, israelitas, era para vocês fazerem isso. Lá com Jeová, vocês não quis, passou para a igreja, ok? 2 a igreja. 3, o propósito que Deus, 3 propósitos que Deus tinha com Israel. Ele passou para a igreja. Os 3 propósitos que Deus tinha com a nação de Israel, Deus passa agora para a igreja esses propósitos. Primeiro deles, geração eleita, certo? Israel era a geração eleita. Agora quem é a geração eleita é a igreja.
certo? Sacerdócio real. Quem fala sobre o sacerdócio real hoje, quem é dono, quem pode pregar o sacerdócio real, o sacerdócio de Cristo, é a igreja. Nação santa, quem é a igreja, a nação santa hoje? É os remidos que estão marchando para o céu, a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, a nação santa. Mas, infelizmente, irmão, nós temos que abrir o olho, porque nós estamos entrando na religiosidade, que o povo israelita entrou, como na época dos fariseus. Na época dos fariseus, eles entrou com uma religiosidade tão grande, que eles ficaram com ciúmes de Jesus. Eles não aceitou Jesus. Jesus veio pregando o evangelho e eles não aceitou. Até eles matou Jesus. Então, nós estamos entrando nessa religiosidade. Nós estamos entrando, o ser humano desse século 21 está entrando na época como Noé. Casava, se dava em casamento e tal e coisa, e ninguém lembrava mais de Deus. E agora o povo está começando a ficar assim. O povo começou a casar, dar em casamento, fazer festa, comprar, pagar, construir, edificar, ficar próspero, criar filho, fazer faculdades, formar, ganhar dinheiro. Porém, estão esquecendo de Deus. Estão esquecendo das mensagens objetivas da Bíblia, certo? Não prega mais a vinda de Cristo. Não se faz mais pregação de arrependimento nas igrejas, só prosperidade. Não se faz mais apelo para as almas se converter. Entendeu? Estão entrando num esfriamento espiritual terrível. Temos que ter cuidado. Só daqui a uns tempos, muitos poucos vai poder falar que a igreja é militante de Cristo aqui na terra. Porque não estão se preocupando com o evangelho, com o arrebatamento da igreja, com a salvação, com o inferno, com o apocalipse, entendeu? Então nós temos que ter cuidado. Temos que voltar às origens do evangelho. O evangelho verdadeiro. O evangelho real, certo? O evangelho idôneo. Temos que voltar. Temos que voltar. 2. Uma exigência natural, exigência espiritual, mas que transcende o natural. Irmãos, a exigência natural, ela tem duas exigências, tem a natural e tem a exigência espiritual. A espiritual, ela transcende o natural, o homem comum e o carnal, certo? Porque, infelizmente, nós somos o homem carnal e somos comum. Mas na nossa vida existe a exigência espiritual que sobressai sobre o natural, certo? Ela tem que ser transcendente ao homem natural. Porque o homem natural só entende coisas natural, mas o homem espiritual vai conseguir começar a compreender as coisas espirituais que vêm de cima. E nós só podemos ser espiritual se nós tiver fé, certo? É a fé e a nossa consciência que deixa nós um homem espiritual. Nós vivemos no mundo. O que isso quer dizer? Que nós vivemos no meio dos cananeus, como o povo de Israel vivia. Porém, nós não somos do mundo. Somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. Nós não podemos afeiçoar por este mundo. Nós não podemos se apegar neste mundo. Não podemos ficar confortável neste mundo. As coisas agora tá bom, não precisa sair desse mundo. Irmão, esse mundo vai ser destruído. Nós não podemos se afeiçoar com esse mundo. Então nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Deixa os cananeus para trás, vamos embora. Certo? Vamos embora. 3. A possibilidade de termos uma vida santa. A santificação posicional. Santificação que é uma posição tomada, que é colocada como posicional, posição. Porque tomamos uma posição em aceitar a Jesus.
A minha primeira posição, eu fui lá e tomei e aceitei Jesus. Então, eu estou buscando uma santificação de posição, porque eu dei o primeiro passo, certo? Passamos do pecador para a santificação. Eu era um pecador, como eu tomei uma posição de santificação, eu passei de pecador para a santificação em Cristo. Pela fé que temos, certo? Começa a mudança na nossa vida. E tem uns tontos aí, esse cara bebeu cachaça a vida inteira, esse cara fumou a vida inteira, esse camarada era um bandido, agora tá falando que é crente, é salvo, virou santo. Virou mesmo, virou santo mesmo. Jesus perdoou, o homem velho morreu, nasceu um novo homem, nova criatura, tudo se fez novo, certo? Até o carro dele que ele adquiriu lá com as drogas, hoje se ele aceitou Jesus e consagrou o carro a Deus, o carro dele é novo também. Tudo dele se fez novo, tá entendendo? E o próprio Jesus falou que quem precisa do médico é o doente, não é o são. O homem que já é santarrão aí não precisa de Jesus. Pô, Jesus veio, o médico veio para os que está doente mesmo, para os que era perdido, os pecadores mesmo. Jesus morreu na cruz, não foi para o santo, foi para o pecador, certo? Foi para os pecadores mesmo, Jesus morreu. Então o cara pode ser assassino, pode ser bandido, pode ser o que for. Se ele aceitou Jesus, ele tomou uma posição, certo? Ele é santificado sim. De pecador ele se vira, ele está santificado. E fim de papo. E se você quiser discutir, achar ruim e falar que isso não existe, vai brigar com Jesus, que foi ele que falou isso, tá? Vai brigar com Jesus, eu não tenho nada com a sua vida braba. Nada, nada. Agora se você também é pecador, é mentiroso, é pingunço, é fumador, é cheirador, é traficante, é bandido, é estuprador, é matador, é assassino, é vagabundo, aceita Jesus aqui, ó, pela palavra de Deus, que você vai virar santo, tá? Você vai ser santificado. Mas você tem que tomar a posição de aceitar. Tá bom? 2 do 3. A santificação real. Como pode aquele irmão falar em língua e o cara é todo torto? A santificação real. Ixi, isso aqui dá pano pra manga. Como pode aquele infeliz falar em língua estranha e o cara é todo torto? Ai, ai, ai. Como pode o cara falar em língua estranha e ser tudo torto, tudo errado? Mas, em primeiro lugar, coloca um negócio na sua cabeça. Coloca um negócio na sua cabeça. A unção que vem sobre o homem, ela é espiritual. O dom é material, certo? É material. Lá na igreja de Coríntios, era a igreja que tinha mais problema. Lá tinha gerro prostituindo com a sogra. Tinha todos os dons, 9 dons lá na igreja de Coríntios. E tinha todos os problemas possíveis lá também. Mas os dons é coisa natural, a unção é coisa espiritual, certo? E os dons de Deus, eles não é tirado, não é cobrado. Depois que Deus te dá um dom, você vê um camarada que ele fica 10 anos fora da igreja e ele é batizado com o Espírito Santo e ele fica 10 anos fora da igreja e quando ele se reconcilia com Deus, no mesmo dia ele fala em língua, porque está ali, não foi tirado dele. Ele só parou de falar em língua porque perdeu a vontade, ele, entendeu? Mas não é tirado, tá? Então não critica não, se alguém falar em língua estranha, é de Deus. Não vai criticando não, tá? Mas dom é natural, irmão. Dom é natural. Os Tauzinho de Chororó tem um dom de cântico. Eles nunca pisou numa igreja evangélica. É dom, tá? Dom é coisa natural. A unção é espiritual. Agora a unção sim, o cara pisou na bola, ele perde a unção. Tá? Saul perdeu a unção, pisou na bola, perdeu a unção, certo? A unção sim, tá? A unção é coisa espiritual, mas os dons não. Como pode, outros falam assim, como pode aquele irmão pregar tão bem, conhecer, e eu conheço a vida dele, é tudo torta, e ele prega tão bem, irmão, pregar, oratória também é um dom de Deus.
Pregar também é um dom de Deus, ensinar é um dom de Deus, certo? E outra coisa, ele está pregando o quê? A palavra de Deus que ele está pregando? É a palavra de Deus que ele está pregando? Se ele está pregando, amado, a palavra de Deus, vai surgir efeito, porque ele está pregando o quê? A palavra de Deus. O que a própria palavra de Deus responde para nós? A própria palavra de Deus fala o que para nós? A própria palavra de Deus, o que ela fala para nós, irmão? O que a palavra de Deus fala para nós? Que ela não volta vazia, ela surge efeito, que não cai por terra, ela não cai por terra. Por isso que a Bíblia fala que naquele dia do trono branco, muitos vão falar: em seu nome eu profetizei, em seu nome eu fiz cura divina, em seu nome eu preguei. Ele vai olhar e falar assim: afasta de mim que eu não te conheço, maldito. Deus tem compromisso com a palavra dele, amado. Entendeu? Por isso que as coisas acontecem. Então, ao invés de você ficar criticando, aproveita. O cara está pregando a palavra de Deus, aproveita a palavra de Deus, filho. Faz ela surgir efeito na sua vida. Deus tem compromisso com a palavra, não é com o pregador. Certo? Não é com o ensinador. Certo? E outra coisa, e aqui nós estamos estudando a santificação real, nós estamos nos aperfeiçoando. Vocês lembram de Moisés? Abaixo de Jesus, ele foi o maior profeta. Abaixo de Jesus, era o homem que tinha a maior unção na vida dele, foi Moisés. A unção dele era tão grande que ele arrancou 2,5 milhões de pessoas do Egito. Certo? Moisés, ele era um homem que estava se aperfeiçoando. Entendeu? Ele estava tão aperfeiçoado que a morte não conseguiu ferir nem matar ele. Por isso que não acharam o corpo de Moisés. Você entendeu? Tão aperfeiçoado que ele estava. E mesmo assim, ele errou. Ele pecou. Entendeu? E Deus não condenou Moisés porque ele pecou. Deus mandou ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. Você está entendendo? Então Moisés, que era o presidente, o cara, Moisés, Deus deixou ele ser considerado Deus, certo? Deus não exterminou aquele povo por um pedido de Moisés. Olha só, Moisés era um divisor de água da Bíblia. Você está entendendo? Moisés era o homem que portava as leis, os mandamentos, o estatuto. Moisés era a justiça no deserto. Moisés era o símbolo de justiça, o símbolo de unção, o símbolo de Shekinah de Deus. Você entendeu? E Moisés errou, no fim da vida dele, ele errou. Ele não era perfeito e nem por causa disso Deus condenou. E você vai ter surpresa quando chegar lá no céu. Pessoas que você jurava que não ia para o céu, vai estar lá. E pessoas que você jurava que era santo, não vai estar lá. Então, cuidado. 3. A santificação futura será a nossa glorificação. Os mortos em Cristo já têm esta santificação futura. Aqueles que morreram em Cristo, amado, já está santificado no futuro. Por quê? Porque os que morreram em Cristo não tem como mais perder sua salvação. Já estão esperando a glorificação do seu corpo na vinda de Cristo. Esses já estão no futuro, não perde mais. Satanás não tem mais poder sobre eles, não consegue mais enganá-los. Ok? Mas Satanás tem poder sobre nós, irmão? Não! Mas ele pode te enganar e você cair na onda dele. Agora, os que morreram em Cristo não tem como ele enganar mais. Certo? Com essa santificação futura, que é a glorificação, nós vamos governar, irmão, com Cristo no milênio, certo? Sem ter mais medo do pecado, certo? Sem se corromper mais, ok? Não mais desejo da carne, irmão. Depois que nós tivermos essa glorificação em Cristo, que Cristo arrebatar a igreja, certo? E glorificar nós, que é esta santificação real, essa santificação futura que nós teremos na glorificação quando nós voltar com Cristo depois da festa dos 7 anos, nós voltar com Cristo, vamos reinar com Ele aqui na terra. Nós não precisamos mais ter medo do pecado, porque nós não vamos mais sentir vontade de pecar.
Nós não, porque agora nós somos transformados e glorificados. Agora nós não temos mais a tentação da carne. Nós vamos ser santo como o santo ele é. Está entendendo? Aí nós não vamos ser mais santificados. Nós já fomos santificados, glorificados, agora seremos santo como Cristo é santo. Ok? Não vamos. É a mesma coisa de você põe a óleo e água, não mistura. Assim vai ser a igreja glorificada aqui na terra, reinando com Cristo. Não vai ter mais medo do pecado, porque não vai sentir mais os desejos da carne, o desejo de pecar. Nós vai ser como Cristo estava aqui na terra, como Jesus. Ele sentiu vontade de tudo, só que ele não sentiu vontade de pecar. Assim vamos ser nós. Nós não vamos sentir mais vontade de pecar. Nossa carne vai ser glorificada. Ok? Pecado original, que é arraigado, vai acabar. Beleza? 4. É possível ser santo? Aqui o título traz uma pergunta. Se é possível ser santo? É possível. Aquele que está em Cristo Jesus. Este é possível ser santo. Certo? Pela graça de Deus. Pela graça sois salvo. E sendo salvo sois santo. Por quê? Porque Deus nos santifica, ok? Somos santificados através de Cristo. E Ele permite que todos os pecadores se arrependidos, comprado pelo sangue de Jesus, possam ser santo pelo poder da graça de Deus. E com a comunhão do Espírito Santo. Está entendendo? Isso aqui é forte, amados. Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, tomou o cálice do pecado para nós poder ser santificado nele, ok? Nós somos o jambuzeiro brabo que fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo e agora damos frutos bons. Pelo menos temos que dar esses frutos, né? Vamos dar. Aquele que não der fruto será cortado e jogado no fogo. Você foi um dia, você foi enxertado. Começou a dar fruto bom. Era jambuzeiro bravo, foi injetado na oliveira verdadeira. Mas se não der fruto, também vai ser cortado. Do mesmo jeito que foi enxertado, vai ser cortado e lançado no fogo. Ok? Vai ter muitos galhos que tinham sido enxertado na oliveira verdadeira. E hoje é galho seco que não produz fruto, que estão à beira de ser jogado no fogo. Mas esses galhos secos, eles podem reviver na pessoa de Jesus Cristo. É só crer novamente. É só buscar novamente. Jesus preparou o caminho e nos deu todas as ferramentas e o exemplo para nós sermos santo. Assim como santo ele é. Sejais santo como Deus é santo. E Jesus deu todas as ferramentas e preparou o caminho. Você tem que fazer a sua parte, ok? Conclusão. Vamos para a conclusão desta bela aula. Nós não devemos só ser crente, amados. Eu sou crente, tá bom. Não podemos só ser salvos e santos. Não podemos só ser crente, nem salvo, nem santos. Temos que ser crentes, salvos e santos, mas não só. Certo? Não só. Mas temos que combater o pecado. Temos que pregar o evangelho com as palavras e exemplos e obra. Entendeu? Nós não podemos só ser crente. Só sou crente, tá bom, para salvação. Não tá bom, irmão. Nós temos que trabalhar no reino de Deus. Porque nós trabalhando no reino de Deus, nós vamos chegar no reino dos céus. Certo? E nós precisamos, irmão, pregar o evangelho. E pregar com palavras. E pregar com exemplos. E pregar com obras. Certo? Temos que ter essas 3 atitudes. Além de ser crente. Certo? O cristianismo, irmão, verdadeiro, aquele que prega Jesus, aquele que não divide Jesus com ninguém, porque tem uns cristãos aí que diz que é cristão, mas eles é cristão e é mariano também. Nós somos cristãos, mas somos mariano. Somos Antônio, somos Maria, somos José, somos Sebastião, somos Eufrênio, somos São Longuinho, São Joaquinho, padroeira disso, Aparecida daquilo, aquela que apareceu lá dentro do rio, somos o Santo Papa, somos isso. Esses aí não são cristãos, esses aí são cristãos de meia tigela. Certo? Porque Deus não gosta de sincretismo. A Bíblia é clara, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus nosso Senhor.
Só há um advogado perante o Pai, Jesus o justo, certo? O verdadeiro cristão, a verdadeira religião é o cristianismo verdadeiro, aquele que prega Jesus como mediador e salvador, certo? É o único que pode levar o homem à salvação, é o evangelho de Cristo, a religião, os cristãos, verdadeiramente, é o único que pode levar o homem à verdadeira religião, que é Cristo, o ligamento, que religião significa ligamento do homem a Deus. É o único que pode ligar o homem a Deus, é Cristo, Jesus. Maria está morta, Pedro está morto, João está morto, todos esses caras estão mortos. Padre Cício, esse eu não vou nem te falar desses caras, São Jorge, Padre Cício, não sei o que, entendeu? O católico é tão besta que São Jorge foi excluído de ser santo da igreja católica faz muitos anos já, e eles ainda estão usando São Jorge como padroeiro aí da igreja, não sei o que, mas esse aí já foi excluído, certo? Padre Cício, o Padre Cício aí, vocês sabem que ele era acusado até de ser homossexual, certo? E outros tantos aí, tantas coisas, entendeu? Ah, o santo Papa, porque o Papa é assim, que Papa o quê? Sou um comedor de feijão e vai no banheiro, se não for, já sabe como é que é, vai morrer. E agora eles têm 2 papas, né? Porque tem um Papa enclausurado lá e um Papa vivo, tem 2, eu não sei como é que eles estão fazendo aí. Tem 2 papas aí no mundo aí agora, entendeu? Então, amados, a verdadeira religião é o cristianismo verdadeiro, aquele que prega Jesus como a verdadeira religião, que liga o homem a Deus, certo? O Cristo que morreu por nós é o único que pode dar salvação. Esse cristianismo verdadeiro é a religião que salva ou leva o homem à salvação, ok? Nós não podemos pôr outro fundamento, a não ser o que está colocado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o fundamento da religião que pode salvar o homem. Não podemos fazer, certo? Nós podíamos, irmão, fazer até Deus, Jesus e o Espírito Santo, certo? Por amor do homem e para a santificação do homem, Deus se fez homem, nasceu na pessoa de Jesus Cristo, morreu, certo? Passou por todos os problemas, morreu na cruz, para mostrar para nós que ele, como homem carnal, falível, como homem, ele venceu o mundo, e como homem, santificado por Deus, com a fé em Jesus, e a unção do Espírito Santo na nossa vida, e com os dons naturais que Deus nos dá, nós podemos vencer o mundo também da mesma forma que Jesus venceu. Amém? E assim eu encerro essa lição de número 9, a necessidade de termos uma vida santa. Amém? Eu quero que você continue orando por mim, que Deus continue abençoando a sua vida ricamente, que nós podemos juntamente com o Espírito Santo e cremos e tendo fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós venha nos santificar a cada dia até chegar à vinda de Cristo. Cristo não vai vir buscar, amados, homens perfeitos. Jesus vai buscar homens e mulheres que estão buscando a perfeição na pessoa do Espírito Santo, galgado na palavra de Deus, com fé em Jesus, crendo em Deus. Amém? Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula.